Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito do nosso canal aqui é ter este encontro de oração e palavra. E o que significa alinhar a oração à palavra de Deus? O que significa orar a palavra? É quando nós alinhamos cada uma das nossas orações aos princípios, promessas e valores estabelecidos por Deus na palavra dele. É certo que a nossa oração deve ser cheia de fé, mas também cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Senão, não faria qualquer sentido nós orarmos se não tivesse do outro lado quem pudesse nos responder e, mais do que responder, agir, fazer algo em nosso favor, seja uma palavra, seja um milagre, um sinal, uma operação de maravilhas, da parte daquele que é Deus Todo-Poderoso, porque somente nos interessa respostas de oração dadas por Ele, o nosso Pai Celestial. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final do vídeo, quando teremos o nosso momento de oração. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, apresentar um clamor a Deus por você, por cada pessoa que faz parte desse canal e também te convidar a ler comigo aqui a palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial, hoje nós chegamos ao número de 500 membros e eu me alegro com cada pessoa que chega aqui no nosso canal. Cada um que chega para mim é um motivo de muita alegria, de satisfação, porque Deus está trazendo você. Deus está marcando esse encontro e tem sido tão precioso, tão edificante. Então, muito obrigado a todos vocês, esses 500 que estão conosco, mais aqueles que assistem, mas ainda não se inscreveram, se inscreva, faça parte. Vamos engrossar essas fileiras para que cada um desses vídeos possa alcançar o maior número de pessoas. Então, fica aqui o meu abraço, minha gratidão, e eu prometo para vocês que nessa semana, início da outra, nós vamos fazer aqui um encontro muito especial para celebrarmos os 500 membros aqui do canal. Para mim, como eu digo e repito, cada um que chega é motivo de alegria e de celebração, para a glória de Deus. Então vamos lá. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 1. Então, vamos lá. Vamos ler o texto que o Senhor tem para nos dizer hoje. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi, nesse salmo, está nos ensinando como nós devemos orar, como nós devemos apresentar a Deus as nossas orações. É certo, não existe uma fórmula de oração. Existem modelos de oração que a Bíblia nos apresenta. A oração que nós chamamos oração do Pai Nosso, ela é um modelo de oração, é um exemplo de oração que nós devemos seguir, mas não repetir as mesmas orações. Não, Deus quer uma conversa aberta, franca, espontânea, de você para Ele e dele para você uma resposta. Não faz sentido nós ficarmos repetindo coisas para Deus na nossa oração. Tem que ser uma conversa. Eu não converso com as pessoas repetindo a mesma coisa o tempo todo. Fica um assunto sem compreensão. Deus, Ele quer ouvir aquilo que você tem no seu coração de forma espontânea e livre. Essa é a oração que Deus espera de nós. Mas Davi aqui nos mostra algo muito especial. Ele diz o seguinte, ele clama a Deus e fala, dá ouvido às minhas palavras, acode o meu gemido. Quantas vezes nós estamos num momento de angústia tão grande que nós sequer conseguimos pronunciar algo que vá definir o que nós estamos sentindo. Então nós choramos. O choro, a lágrima, são preces poderosas a Deus, são orações muito importantes, porque Deus consegue ler as suas lágrimas, o seu coração. E não há nada mais espontâneo do que um choro verdadeiro, quando você está angustiado e você não vê respostas.
O choro, ele é natural, ele vai vir. E você vai se derramar diante de Deus. E Deus vai responder às suas lágrimas. Deus vai responder com palavra, com milagre, com a provisão que você precisa. E aqui ele está falando sobre acudir o gemido, um momento de muita angústia. E nesse momento, Davi, ele se volta para Deus e ele dá para Deus aqui uma qualidade, um qualitativo de governo. Ele diz, Rei meu. Davi está dizendo, tu que governas a minha vida, que governa a minha existência, que é o rei de tudo que existe, o Senhor, o soberano. Davi, ele qualifica Deus nessa posição de rei, rei meu e Deus meu. Davi está reconhecendo o governo de Deus, falando assim, ó, eu dependo do Senhor, o Senhor é o meu soberano, eu sou apenas um súdito aos teus pés, clamando, buscando por socorro, buscando por resposta, buscando pela tua intervenção. Depois Davi continua dizendo, escuta a minha voz, pois a ti é que imploro. A nossa oração tem um alvo. A nossa oração tem um ouvido específico que nós desejamos alcançar, que é o ouvido e o coração do Senhor. Nós oramos a Deus. A nossa oração a Deus, ela é endereçada e ela tem um nome. Ela é feita em nome do Senhor Jesus. Jesus é a expressão perfeita do Senhor Deus. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Esse texto está ali no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde o Senhor Jesus se apresenta como caminho, verdade e a vida, o único caminho. A nossa oração, ela tem um endereço, ela tem um lugar apontado, um alvo, que é o coração de Deus. E a nossa oração é feita através de Jesus Cristo. Precisamos crescer nessa compreensão que Ele já abriu o caminho para que nós nos achegássemos diretamente a Ele. Por isso Jesus veio e morreu na cruz, para que o caminho fosse aberto, para que o caminho nos fosse apresentado. Não existem vários caminhos, existe o caminho. Jesus é o caminho, o único caminho para que nós possamos alcançar favor de Deus. Sim, é esse o caminho. Então nós oramos, apresentamos a oração, qual Davi diz aqui, né? Pois a ti é que imploro. Eu não estou implorando a homens, eu não estou implorando a um presidente, a um governador, a um juiz, a um senador, a um prefeito, ao meu patrão, ao pastor da minha igreja. Não, é a Deus é que eu imploro. É dele que vem o meu socorro. Ele sabe exatamente o que eu preciso diante da minha oração. E depois ele fala, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração. Logo cedo, logo no início. Sempre, quando a palavra está dizendo aqui, logo de manhã, eu entendo também que ele está dizendo assim, olha, não espere ao final das coisas. Não espere a coisa engrossar, não espere a coisa ficar avançada, mas no começo de tudo, apresente o seu coração a Deus. Quantas pessoas chegam a mim, chegam a minha esposa, nós atendemos casais há mais de 10 anos, nós atendemos, trabalhamos com casais, e às vezes os casais chegam para nós e dizem assim, essa é a última porta que eu vou bater. Se não achar uma solução aqui, eu vou desistir. Mas por que foi a última? Por que não foi a primeira? Por que deixar para a última hora? Então, o salmista dizendo assim, de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã eu te apresento a minha oração. Remete a essa ideia de logo no início das coisas, logo no início dos problemas. Quando sinais de problema aparecem, não tente resolver com as suas mãos, apresente a Deus que Ele vai te dar sabedoria para que você tenha êxito, para que você seja bem-sucedido. Não espere ficar tarde, não espere a noite chegar, mas logo de manhã, no começo dos problemas, quando ainda é pequeno. Não pense que você dá conta de tudo. Saiba que Deus, Ele tem prazer
em te abençoar, em dirigir a sua vida. E depois ele fala que é aquilo que eu sempre digo aqui. De manhã apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, eu sempre digo, né, repetindo essa frase, nossa oração precisa de respostas. Ore a Deus e aguarde a resposta que Deus tem para a sua oração. Deus sempre tem uma resposta para todo aquele que se apresenta com fé, com expectativa de receber uma resposta. Aquele que se apresenta de Deus e apresenta um clamor, sabe, genuíno, verdadeiro, uma oração sincera. Você vai perceber que Deus, ele tem prazer em responder às nossas orações, guiar a nossa jornada, o nosso caminho. Então, são princípios básicos que nós precisamos, sabe, acrescentar na nossa fé, acrescentar na nossa oração, reconhecer quem é Deus, orar sempre, não esperar que as coisas cheguem na noite dos problemas, mas ainda quando é de manhã, quando está no começo, e esperar a resposta que Deus tem para você. Deus sempre tem uma resposta. Ele já preparou tudo para te responder. Basta que você se mova com fé diante do Senhor, porque os milagres respondem à nossa fé e não às nossas necessidades. É um ato de fé que traz o milagre à existência. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Reconhecemos, Pai, quem Tu és e sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Por isso eu quero agradecer ao Senhor, porque Tu ouves a nossa oração e não nos deixas sem resposta. Senhor, muito obrigado por cada pessoa, Pai, que está aqui assistindo esta palavra agora, este vídeo, recebendo esta mensagem, que o Senhor venha responder às orações, o clamor do coração dessa pessoa. Pai querido, seja lá qual for a necessidade, a dor, o clamor, seja lá qual for o milagre que essa pessoa está precisando, que o Senhor possa mover na direção dela, que o Senhor possa apresentar favor e graça sobre a vida dessa pessoa, seja, Pai, uma enfermidade, seja, Pai, um problema de escassez financeira, um problema conjugal, Pai querido, seja um problema com a criação de filhos, seja um problema profissional, seja um problema de qualquer ordem, Pai, natural ou espiritual, mas o Senhor, Pai, é poderoso para intervir e fazer, Pai, com que cada uma dessas pessoas que sejam abençoadas. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar também por cada pessoa inscrita neste canal, te agradecer, ó Deus, por cada uma dessas 500 pessoas que se inscreveram, que fazem parte desse canal, que tem diariamente recebido orações, Pai, que hoje seja um dia especial na vida de cada uma dessas pessoas, que o Teu favor, a graça e a bondade do Senhor seja sobre cada uma, atendendo orações, Pai, respondendo, Pai, trazendo o Teu milagre, trazendo o Teu favor, a Tua graça e, sobretudo, Pai, a Sua presença. Pai querido, eu creio, Deus, que o Senhor quer levar esse ministério para um lugar tão especial. Por isso, traga as pessoas, Deus, e abençoa cada uma, que nenhuma das pessoas inscritas nesse canal aqui, Pai, fique sem receber o Teu favor, a Tua graça nesse dia e a cada um dos dias que nós temos apresentado a vida delas aqui diante do Senhor, porque Tu és poderoso para fazer, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um. Ah, Deus, eu sei que eu não sei nem o nome de cada uma das pessoas que está aqui, Deus, porque muitas pessoas, Pai, que são inscritas, o nome não aparece, mas o Senhor conhece muito mais do que o nome. O Senhor conhece a vida e exatamente o que cada uma delas precisa. E por isso, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção para a glória e louvor do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Se inscreva aí no nosso canal. Deixe o seu comentário, seu pedido de oração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E não se esqueça, Deus tem uma resposta para a sua oração. E Ele quer te abençoar. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.